Oi, gente, eu sou a Vânia Goya, editora de beleza da Cosmopolitan, e tô aqui hoje pra gente falar de um assunto sério, que são iluminadores. Por quê? Quem acompanha a gente pelas redes sociais sabe que no Instagram eu testo um monte de coisa no dia a dia. Tem uma hashtag que chama Favoritos da Vânia, que vocês conseguem acompanhar as novidades que a gente está recebendo e testando. E no Stories eu testo um grupo de produtos semanalmente. O que eu testei na semana passada todos os dias? Iluminadores, vários formatos diferentes. E recebi um monte de dúvidas. Por isso que eu fiz esse plantão ao vivo. Tem uma cola aqui para responder várias perguntas que chegaram pelas redes sociais. E também vocês podem mandar. Estou de olho no celular, acompanhando o nosso Facebook. Quem comentar aqui embaixo, sabe, a gente está ao vivo, olhando real time o que vocês estão falando. Bom, iluminadores. O Favoritos da Vânia também é uma coluna na revista mensal. Eu respondi uma pergunta nessa edição de maio, que duas meninas mandaram a mesma pergunta, inclusive, perguntando se pode usar iluminador de dia. Não só pode, como deve. Pessoalmente, eu falando por quê. Acho que nós brasileiras, a gente gosta muito de pele opaca, base mate, etc. Então, acho que o iluminador quebra um pouco essa cara muito de maquiada que a gente tende a ficar. O que eu gosto de fazer mais no dia a dia? Os que eu acho mais legais são esses iluminadores em bastão. Eu tenho aqui 3 que eu gosto muito. Vamos mostrar no detalhezinho. Que é Eudora, Natura e Nars. Que são os que eu acho mais fáceis de usar no dia a dia. O jeito mais básico de todos. O que você vai fazer? Tirar o óculos, não enxergo nada. O jeito mais básico de todos, mais fácil, por onde você começa? Por esse ossinho que você tem nas têmporas. Coloca a mão aqui, você vai sentir o osso. Só pegar um bastão muito simples. Passar aqui, dar umas batidinhas para espalhar. Eu gosto muito de fazer isso no dia a dia. Acho que dá um viço na pele, fica mais saudável, um brilho natural. E acho que os iluminadores em bastão, em geral, têm uma textura mais natural para o dia a dia. Respondido, pode usar de dia. Esse é o jeito mais fácil, mais básico de todos, onde você vai passar. Elô pergunta, nunca sei onde passar o iluminador. Vamos lá. Vou escolher outro. Escolhi esse daqui, vou mostrar, da Bruna Tavares. Pausa para Feminices. É uma linha que ela fez para a Jequiti, a blogueira Bruna Tavares. Ele parece um esmalte, mas não é um esmalte, é um iluminador líquido. Quais são os lugares no rosto, além desse das têmporas, que eu gosto, que a gente costuma ver nos backstages, que é importante? Esse daqui, no centro do queixo, dá um viçozinho. Só umas batidinhas. Eu gosto muito de passar aqui no arco do cupido. Eu amo esse nome. Arco do cupido. Dá um brilhinho na boca. E na ponte do nariz. O que é a ponte do nariz? É esse ossinho aqui, do nariz. Só espalho no osso, um pouquinho. Bom, têmporas, ossinho do nariz, esse centro do lábio e no queixo, são os lugares que a gente mais costuma usar. Precisa passar em todos? Não precisa passar em todos. Nunca. Você vai passar onde você quer. Inclusive porque tem outra pergunta aqui, da Ana Maria. Sinto que meu nariz fica grande quando eu uso iluminador. O que pode acontecer, Ana Maria? O ideal é que você não chegue na bolinha do nariz. Quando você passa aqui, ele pode parecer maior ou mais redondinho. Outra coisa importante, pensa que o iluminador é um mecanismo para você brincar com as luzes e com as sombras. Ou seja, aonde você passa a sombra, escurece e fica mais discreto. Aonde você coloca a luz, fica mais evidente e aparece muito mais. O que significa que se você, por exemplo, acha que tem o nariz grande
ou tem um nariz adunco e você não quer ressaltar essa característica, você não deve passar no seu ossinho do nariz. Por isso que talvez você fique com a sensação de que ele fique grande. Eu tenho um ponto que falou, você precisa espalhar mais no queixo o seu iluminador. Vou espalhar. Pra não ficar parecendo uma palhaça na gravação. Me avisem. Então é isso, se você não quer ressaltar alguma coisa, não passe iluminador. Não é obrigatório passar nesses 4 pontos. Passa só onde você quiser. Gente, estou aqui. Mandem perguntas. Estou acompanhando. Outra pergunta. Cris pergunta. Qual é a sua textura favorita? Primeiro, vou mostrar, em geral, as que existem e ajudar vocês a escolherem. Eu já disse desses daqui, que são os iluminadores em bastão. A gente vai mostrar no detalhe, que eu acho que são muito fáceis de passar. Outra coisa que a gente mostrou aqui, os iluminadores líquidos, que são esse daqui da Bruna é até bem consistente, mas tem uns que são mais molenguinhas que pingam. Temos iluminadores compactos, que vem assim, como um pozinho. E temos iluminadores em pó solto. O que eu acho em geral? Na verdade, não tem um melhor ou um pior. Depende o que você... a sua disposição de cuidar, né, para ficar perfeito no dia a dia e tal. Então, tem uns que são mais fáceis, uns mais difíceis de controlar. Eu acho que, de novo, os em bastão são os mais fáceis de passar no dia a dia e controlar. Eu gosto muito dos líquidos, acho que eles são muito parecidos, você resolve com a pontinha do dedo. Os compactos e os em pó você vai precisar, em geral, de um pincel. Também dá para passar com o dedo, mas você precisa controlar melhor a área onde você coloca. O que eu gosto muito desse em pó solto é que você consegue passar em vários, não só no rosto como no corpo. Então, por exemplo, esse que eu mostrei, que é o Silver Dusk da MAC, é um iluminador super clássico da MAC. Você pode misturar ele com a sua base, ou você pode usar ele como pó solto passando no colo, que eu gosto quando tem uma festa, que aqui também brilhe seu corpo, passa no colo e no rosto. Uma dica que eu dou para quem usa iluminador em pó, eu nunca gosto de usar pincéis grandes. Então, não adianta você pegar o seu pincel de blush e querer passar o iluminador, ou pegar o seu pincel de pó e passar o iluminador. Eu sempre recomendo um pincel pequenininho, como que você costuma esfumar... esfumar sombra. Acho que esses são ótimos, porque, em geral, eles encaixam melhor onde você quer passar. Vou mostrar no detalhe, peraí. Tá vendo? Você pega um pincel de pó, você vai passar iluminador em uma região muito maior do que a que você precisa. Então, foca num pincel menorzinho, que encaixa melhor onde você vai passar. Usa um pincel de sombra. Aí aqui, perguntas. Renata quer saber qual o produto que fecha os poros, base, primer ou corretivo. Renata, a gente está falando de iluminador, mas eu vou te responder. Em geral, passa um primer antes da base, que ajuda a refinar a textura da sua pele para tudo que vem depois ficar mais bonito e perfeito. Mariana quer saber qual é a melhor marca de iluminador. Iluminador é uma coisa que tem muitos, muito bons. A gente vai colocar amanhã no site uma materinha com os iluminadores que eu testei. Para quem perdeu na semana passada, vocês vão poder observar quais são os favoritos da Vânia. A Tati pergunta, o iluminador é antes da base? Então, é o seguinte, isso é uma técnica mais avançadinha. Você pode passar o seu hidratante, filtro solar, uma camada de um iluminador, e aí os líquidos são muito bons para isso, porque em geral eles refletem bastante. Então passa uma camada do seu iluminador líquido e depois passa a base, que aí você consegue deixar a sua base, que é muito opaca, com um viço, um glow. Mas isso é um jeito de fazer. Você pode fazer o jeito tradicional, passa o iluminador por último. Passou o blush, finaliza aqui com o iluminador. A Júlia diz que tem medo de ficar muito Kardashian ou com um rosto exagerado. Qual iluminador é o mais natural? Então, isso é uma dica boa sobre escolher o que você está comprando, que é o seguinte. Primeiro, isso que a gente vê no Instagram, que as meninas fazem um recorte do rosto com contorno, o iluminador tipo prateado, não precisa fazer.
você precisa de muito menos produto na vida real. Isso é uma coisa que tem efeito na foto. Não precisa fazer desse jeito. O que eu recomendo na hora que você vai comprar? Se você tem a pele com fundo dourado, se você é morena, negra, bronzeada, o ideal é você procurar um iluminador assim. Vou mostrar no detalhinho. Que tem um fundo mais dourado, que a tendência é que ele fique mais natural na sua pele. Aí eu vou comparar agora, por exemplo, com esse daqui, que é, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele parece mais prateado, ele tá mais perto do tom da minha unha do que o outro, tá vendo? Esses iluminadores que tem o fundo frio, que ele parece mais prateado, meio azulado quase, eles ficam bons em quem tem a pele mais branquinha. Então, isso é um bom jeito de regular o que fica natural. Outra coisa é observar o tamanho das partículas de brilho que tem o seu iluminador. Então, vou tentar mostrar esse novo da Make Up For Ever, que ele é tipo um super glitter. Vamos tentar mostrar nas costas da minha mão. Ele brilha tipo quase uma faixinha prateada. Quanto mais glitter ele tem, quanto maiores são as partículas de brilho, menos natural fica. Então, o ideal é que você procure, vou passar um para você, pra gente comparar, um iluminador cremoso, aqui nas costas da minha mão, dá pra ver? Aqui tá o cremoso, em cima tá o líquido, faz muita diferença. O cremoso quase nem aparece na comparação, fica muito mais natural. Então, olhar o tamanho das partículas de brilho que você tá escolhendo vai fazer muita diferença e a cor, se seu fundo é quente ou frio. A Alessandra pergunta, qual a função de iluminar? Como escolher os melhores produtos, os melhores pontos para usar? Alessandra, eu respondi essa pergunta um pouquinho há uns minutos atrás, falando sobre tudo que você quer ressaltar, vai aparecer mais como iluminador. Para quem perdeu o comecinho do live, ele fica disponível aqui no Facebook, depois que a gente terminar. É só dar o play e ver ele na íntegra, que eu respondo isso. Agora, vamos ter outras perguntas que chegaram ao longo da semana. O que é a tendência unicórnio? Uma pergunta muito importante. É muito bom a tendência unicórnio, né? Que a gente... Unicórnios nunca existiram e a gente acha que eles têm cor. Que é o seguinte... Sabe, quem viveu nos anos 90 vai lembrar de um esmalte tipo raio laser. Não sei se vai dar pra ver aqui, na minha mão, esse último. Tá vendo que ele brilha meio azulado, meio lilás? Sabe essa cor que fica meio ficção científica, furta-cor, lilás? Dá pra ver no meu dedo? Vou tentar mostrar, porque o meu dedo tá bem fiel a como ele fica no rosto. Tá vendo? E isso é uma super tendência de iluminador. Só que sim, ele é muito mais exótico. Porque você vai ficar com aqui meio lilás. E dá pra dosar. Esse daqui é o Starlit, que é uma sombra iluminadora da Make Up For Ever nova. Acabou de chegar no Brasil. Mas isso é super o que tá rolando no Instagram. Tipo, essa coisa meio lilás aqui meio fantasia, magia, cristais, místico. Isso tá na moda. Dá pra usar. Na semana passada eu vim trabalhar um dia com ele e ninguém notou. Só eu no espelho de aumento que fiquei, tipo, me sentindo muito esquisita, alienígena. Ficou lindo, ninguém achou que era super exótico, não. Dá pra usar e dá pra fazer camadas, né? Você vai passando mais, vai ficando mais exótico do que antes. Quando saber se é o bastante? Essa é uma pergunta muito importante. Porque, em geral, o que acontece? A gente não vê o nosso rosto de lado. Você tá vendo de frente, aí você faz assim, acha que tá tudo sob controle. Quando você sai na rua e chega no trabalho, você tá com uma faixa prateada aqui. Cansei de ver amigas com faixas prateadas de iluminador no rosto. Por quê? Iluminador nem sempre parece o que você tá vendo ao vivo, o que você vê na foto, o que você vê na luz do sol. O maior exemplo é meu queixo, que as meninas falaram, tá brilhando muito. Eu vendo aqui no espelho, ele não brilha muito, parece que tá super natural. Na câmera e refletindo a luz, ele tava muito exagerado. Então, a minha dica é sempre ir perto de uma janela. Tipo, você se maquiou no seu quarto, você tá linda, glowing, uma angel da Victoria's Secret, que saiu do bar, bronzeada, maravilhosa. Você chega na janela, você vai ter uma perspectiva real se você é exagerado ou não. Outra coisa que eu acho bom é ter um espelhinho de mão. Pra você... Acho que nenhum dos meus tem aqui. Mas só pra você olhar no seu espelho e fazer assim, sabe? Pra ver o reflexo.
Que aí você consegue ver, se você tivesse de lado, como isso ficaria. Faz bastante diferença para não parecer exagerado. Que mais? Cíntia, acho. Pergunta se dá para afinar o rosto com o iluminador. Então, não é exatamente afinar o rosto, Cíntia. O que eu recomendo é que, como a gente ensina que você faz o contorno, que dá aquela afinada aqui, até tem acho que eles são complementares. Esse daqui é um Duo da Dior, vou mostrar no detalhe. Que ele tem um lado, ele é um iluminador, aqui, e o outro lado ele é um contorno. Em geral, essas coisas andam juntas. Vou tentar me maquiar olhando aqui. Você faz um contorninho aqui, esfuma. Isso, sim, afina seu rosto. Essa sensação, essa sombra que vai afinar. Talvez fique um pouco manchado, porque eu não consigo me ver. Vocês podem me avisar, tá? Essa sombra dá uma afinada. Para ressaltar o seu osso, que ajuda a parecer mais fino, você passa o iluminador aqui. Então, na verdade, é uma combinação do contorno com o iluminador que ajudam o rosto a parecer mais fino. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que as meninas cometem um erro e é comum, além da ponta do nariz, é trazer o iluminador muito pra cá, ou pra cá. Que aí isso pode dar uma sensação de oleosidade. Quando as meninas me perguntam se passar iluminador não deixa o rosto parecendo oleoso. Não se você passar nos pontinhos que a gente conversou. Senão, sim, ele pode parecer um pouco oleoso. Outra pergunta que eu tinha aqui da semana passada. Acho o pó mais difícil de usar. O que você acha? Eu não acho que o pó é mais difícil de usar, não. Eu acho que você tem que ter ferramentas. É o que eu falei. Ter um pincel menor que se encaixe no seu rosto. E aí, tudo que é em pó precisa de um cuidado com o acabamento. Se você tem uma manhã apressada e quer correr, vai chegar no trabalho, vai se maquiar no táxi, se maquia no ônibus, recomendo que você tenha um iluminador em bastão, que você resolve com a ponta dos dedos, não faz meleca, não cai em nenhum lugar, não seca no lugar errado. Os em pó vão dar um trabalhinho a mais. Outra coisa, quando usar iluminadores com glitter? Então, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque tudo depende do seu dia a dia. Eu sou esse tipo de pessoa que, se eu chegar aqui com uma maquiagem inteira de glitter, ninguém vai achar muito esquisito. Vai falar, eu vou estar testando alguma coisa, trabalho. Se você é maquiadora, se você trabalha num lugar modernão, nananã, sem nenhum problema. Pode usar iluminador com glitter de dia. Qual é o jeito mais seguro? É você usar quando você vai sair, quando você pode estar mais ousada, quando é à noite, que essas partículas brilham de um jeito mais legal. E aí deixar para o dia a dia esses mais naturais. Mas eu acho muito divertido. Inclusive pode usar nas pálpebras, feito uma sombra, que fica ótimo. Desculpa, eu estava lendo uma pergunta. Dúvidas sobre as partes certas do rosto. Vou mostrar de novo, muito facilmente. A gente falou no começo, mas vou repetir. O lugar mais óbvio de passar o iluminador, falei, vou mostrar no detalhe, é aqui no osso da têmpora. Põe a mão no seu olho, aí você vai sentir aqui o fundinho e aqui um osso. É nesse lugar. Eu gosto sempre de sair um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha, contornar esse ossinho. Não vindo muito pra cá, porque é onde você pode parecer oleosa. Então, muito bom que eu tô na 5ª camada de iluminador aqui. Vou estar brilhando muito. Faz um mini C. E dá umas batidinhas. Esse é o lugar mais simples, mais óbvio, que fica bom em todo mundo, em geral, e dá esse ar de saúde muito fresco. Segundo lugar, na ponte do nariz, que é no ossinho aqui, sem chegar na bolinha. Dá uma batidinha, não vai ficar parecendo oleosa, acredita em mim.
Terceiro lugar, nesse Vzinho da boca. Dá uma contornadinha. Se eu tiver prateada, já vocês me avisem, tá? Porque são muitas camadas de demonstração. E no centro do queixo. Dá umas batidinhas. Em geral, as meninas têm muito medo de parecerem oleosas, de passar no nariz e no queixo. Isso é uma escolha pessoal. Eu acho que a pele fica mais viçosa, mais bonita, parecendo mais descansada quando passa nesses lugares. Se você é encanada, não gosta de brilho na zona T, talvez não seja para você. De novo, nenhum desses lugares é obrigatório. Você pode escolher onde passar. Não precisa passar em todos eles. Eu é que sou uma entusiasta do iluminador e gosto de passar em tudo. Passo em todos eles, mas não precisa passar em tudo. Vamos lá, última pergunta. Peraí, meninas, estou olhando. Cássia pergunta: qual é o melhor tipo de pincel para passar o iluminador? Vamos lá, última pergunta. Esse eu já tinha falado, mas vou falar de novo. O que eu vejo na internet? As pessoas usam esse pincel aqui. Vou mostrar no detalhezinho. Que é um pincel vassourinha, que a gente chama. Certo? Em geral, as pessoas gostam de passar pó, iluminador, vou mostrar, com esse pincelzinho. Então, vamos tentar. Pega o pincel, põe no iluminador, tira o excesso e espalha assim. Não é o meu favorito, mas esse é possível. O meu favorito de todos é esse aqui, ó. Um pincel fofo, tipo o pincel que você usa para esfumar sombra. Porque, na minha opinião, esse é o pincel, vou até testar outro iluminador, mais dourado da Urban Decay. Passei, tirei o excesso. Esse daqui, eu acho que ele se encaixa melhor no rosto. E ele é mais democrático, você pode usar aqui, pode usar aqui, pode usar aqui. Qual é o que eu não recomendo? Porque às vezes as pessoas usam pincéis de blush para passar iluminador. Tipo esse daqui, que é um pincel mais gordinho, mais fofinho. Esse aqui você vai passar numa área muito maior. E aí você pode parecer exagerada, não é a minha recomendação. Bom, é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre iluminadores, aproveite e deixe comentários aqui que a gente responde. A gente também vai deixar uma listinha dos iluminadores que eu testei na semana passada, para vocês descobrirem quais são os favoritos meus da redação. E sexta-feira tem um novo live. Se vocês tiverem sugestões, comentem aqui que a gente aproveita, faz esse tema, testa produtos, etc. e tal. Obrigada, meninas. Quem perdeu o começo do live, saiba que ele está disponível desde o comecinho aqui no Facebook assim que a gente terminar. Obrigada, até sexta.